Rede Globo. Bem, amigos. Exclamaduras Podcast está aqui hoje com a Fernanda Toledo. Fernanda Toledo da Academia de Xadrez de Campos, mas não somente isso. Fernanda faz muito pelo xadrez brasileiro. Vamos conhecer um pouco a Fernanda. Muito obrigada pela sua participação, Fernanda, por Imagina, aceitar o prazer. convite. Adorei o convite, adoro estar aqui. Obrigada. Eu queria que você contasse um pouco pra gente quem é Fernanda. Quem é Fernanda Toledo? Vamos lá. Fernanda Toledo atualmente está presidente da Academia de Xadrez de Campos e atualmente, digo, desde 2010. Ai, Fabi, esqueci. Para, cancela. Cancela é muito tempo. Dá pra cortar? Peraí. Desde quando que eu peguei a TXC, gente? Peguei em 2017? 2017. 2017, isso. Pode seguir daqui? Alô? Tô mutada. Pode seguir. Pode seguir daí. Não tem problema quando cortar. Você pode parar a frase e começar ela de novo. Tá, então vou Quando começar você... junto. Tá? Bem, Fernanda Toledo está presidente da Academia de Xadrez de Campos desde 2017. É um tempo bom já considerado. No xadrez desde muito mais tempo, mais de 20 anos no xadrez. E também agora vice-presidente de comunicações da FEXERJ. E sempre tentando movimentar o xadrez de várias formas. A gente vem trabalhando de uma forma com que o xadrez não seja só um xadrez competitivo. O xadrez ele serve para muitas outras coisas da vida. E é isso que a gente vai vir falar agora, muita coisa legal sobre o xadrez, não só de competição. Ao convidar a Fernanda para esse podcast, eu pensei muito sobre isso, assim. Porque a escola, a AXC, para mim, é um exemplo de como a gente pode explorar o xadrez assim de infinitas formas, né? E tem tanta atividade que a XC faz que eu fico assim apaixonada, né? E eu falei para Fernanda antes aqui nos bastidores, eu falei, Fernanda, eu acho que a gente precisa falar disso, né? Que o xadrez não é só essa parte competitiva, a gente não vai fazer só campeões. A gente reduzir esse esporte infinito para uma coisa tão não pequena, mas tudo que Única, né? restringe, né? É, É estranho, né? Porque assim, a gente pensa, é infinito, e aí de repente você pega só um bloquinho e só explora aquele bloquinho, acaba que a gente deixa muita coisa muito legal que pode acontecer para trás. E exatamente. aí, quando eu tava pensando em conversar com a Fernanda, eu pensei num livro que eu li ainda na faculdade, que é A Escola com que Sempre Sonhei, sem que nunca pudesse pensar que existisse, do Rubem Alves, que é a Escola da Ponte, em Portugal, eu acredito. E ele conta como que essa escola funciona, né? Que ela é muito voltada ali pro individual, mas ao mesmo tempo ao coletivo, mas aquela questão de pensar em cada pessoa, né? Você não pensa só no. Você não pensa em ensinar somente por uma via, pensando que aquela via vai resolver para todo mundo. A gente pensar individualmente para poder atender a todos, né? E aí eu penso que a X6, ela faz isso. Ela faz isso muito bem. Eu queria que você falasse um pouco, assim, de atividades. Por exemplo, a Chessland. Conta aí pra gente. Ai, eu vou começar a chorar, só porque a gente não pode falar, se ela já começa a chorar. Vamos tentar falar sem chorar. Tá, tenta aí. O Chessland foi um evento que a gente fez em 2019. Se a gente soubesse que o mundo ia acabar logo depois, né? E foi um evento que, até então, eu, sem saber, achei que eu fosse ganhar o prêmio de maior torneio temático da América Latina de xadrez. E foi, mas eu não sabia que a empresa tem que pagar para o Guinness vir. A pessoa física não precisa, mas a empresa precisa, então por isso que nós não ganhamos. Nossa. Mas nós fizemos o maior torneio até então de xadrez da América Latina. Nossa, tá Foi, arrepiada. foi. Ai, não chora! Foi um baita evento, assim, a gente fez. Eram mundos, assim, que a gente fez teve
o mundo do Game of Thrones, e a gente colocou tudo, colocou trono, colocou gente fantasiada, colocou tabuleiro do Game of Thrones, colocou castelo, assim, em volta ambientado. O que você imagina, a gente colocou, e a pessoa tinha que resolver um tático ali. Aquele tático dava para outro tático, vamos supor que fosse dos Simpsons. Tudo dos Simpsons. Sofá dos Simpsons, um carequinha com calça jeans e blusa branca tipo Homer. Tudo dos Simpsons, Sensacional. igual. E aí você passava daquele e ia pro Marvel. A Marvel também, todo mundo fantasiado, ambientado, assim. E eram fases, e essa fase no final, você, se você conseguisse, você. Não me lembro agora se você ganhava um prêmio ou se você participava. Eu acho que você ganhava um prêmio depois de passasse todas as fases. Além de um torneio, isso rolando, paralelo a isso, um torneio que a gente fez, salvo engano, com 200 pessoas automaticamente no mesmo galera arbitrando aqui, e o circuito temático aqui, tabuleiro gigante, teve desfile de cosplay, assim, que a galera que participou do fantasiado, e a galera foi jogar fantasiada. E, Babi, engraçado, que foi um evento, pegou uma ala inteira do shopping. Você E imagina? eu fui tão criticada por esse evento. Ai, olha isso, que coisa absurda. Ai, Senhor. Principalmente pelos grandíssimos antigos do xadrez. Eu não digo antigos em idade, eu digo antigos em Pensamento. tempo. Mais do que eu, né, em tese 2017 para 2023, agora 2022, 2023, 26 anos. Você tá acabando com o xadrez. Porque isso é um absurdo. Você tá fazendo a XC um circo. Isso é absurdo. E o evento lotou. O shopping quis fazer uma outra edição no outro ano. É um evento extremamente caro de se fazer. Na entrada do Game of Thrones tinha um dragão soltando fumaça, Babi, com olho vermelho. Era um negócio extraordinário. Gente, olha essa Fernanda, meu Deus. Essa mulher é demais. Um É negócio demais. extraordinário. E fui muito criticada por isso, e muita gente começou a jogar a partir dali, muita gente conheceu o xadrez a partir dali, muita gente começou a ter familiaridade, a ver que xadrez não é uma coisa dificílima, não é uma coisa de nerd, né? E nerd, o que é nerd, né? O que não é nerd? Sim. E muita gente passou a ter esse contato a partir dali, apesar de ter pintado comigo, me bateram muito desse evento. Aí fora da caixinha é difícil, né? É difícil a gente falar assim, vamos sair desse. Muito. E o pessoal ficava, e quem é essa mulher? Não joga nada. De fato, o meu xadrez, eu falo isso pra todo mundo, né? É um xadrez estritamente pedagógico. Eu estimulo o pessoal a competir? Claro! Eu faço torneio na XC? Lógico, eu faço interno, eu faço rápido, eu faço tudo, lógico que faço. Mas não é o que toca o meu coração, entendeu? O que toca o meu coração é você, por exemplo, você tá com dificuldade para passar em um concurso porque você tá ruim de raciocínio, e eu sentar com você e conseguir, através do xadrez, fazer com que você raciocine mais rápido. O xadrez é minha paixão nesse sentido. Não que... Se você pensar assim, que muita gente ainda valoriza o que a pessoa está fazendo pelo xadrez de acordo com o hate que ela tem, a gente percebe que o pensamento ainda é muito pequeno, né? Porque a sua produção no xadrez e para o xadrez se tornar popular, para o xadrez atender a diversidade, é tão enorme que a pessoa falar, ai, não joga nada, é tipo... Não sei o que eu tô falando, né? Palavras ao vento, né? Aquelas pessoas que jogam palavras ao vento, né? Ah, vou jogar essa palavra aqui e vai que cola, né? Pra poder te diminuir, né? Na verdade, por você estar demonstrando uma coisa gigante, né? E essa palavra que você usou, popular, ela é muito boa porque o xadrez, ele é um jogo de egos. Ele não é um jogo de tabuleiro e peça. A gente, você tá de frente para mim e a gente vai se enfrentar. Que vença melhor. Mas, sabe, ele tem isso, muito isso. Aí vem eu, uma doida, fazendo circuito, peças do infinito, pegando peças gigantes, pegando peão gigante, vestindo de Tony Stark, sabe? Que foi um outro evento que eu fiz também. Vestindo um bispo de Doutor Estranho, que todo mundo passou e tirou foto. Vem eu, que nem uma doida, fazendo isso para chamar a galera. E quem é muito
engessado, que graças a Deus não são os meus meninos, tanto da Massa, quanto o Piolho, quanto todos os mais graduados, assim, batem palma e as minhas doideiras, eles agarram tempo comigo. Mas eu tive muito problema com quem é relevante no xadrez, mas é de fora, mas isso não importa. O que importa é o que fica, assim, seja o que for de diferente. Se você vai fazer, você vai apanhar, neném! Só mete a cara e faz, entendeu? Assim, se der errado, deu errado. Assim, hoje a gente só consegue manter uma sede, porque depois da pandemia o nosso pessoal enxugou muito e a gente preferiu focar mais em qualidade. A gente preferiu juntar mais o pessoal e aumentar a quantidade de horas trabalhadas em um lugar só. Mas a gente teve épocas de ter 3 polos da XC na mesma cidade. E não é uma cidade enorme, né? 511 mil habitantes. É. Assim, mas eu não conheço nenhum outro clube de xadrez, pelo menos não no estado do Rio, que chegou a ter 3 polos de clube. A gente chegou. Isso é E incrível. outra coisa, só por parceria. Eu não pagava nada, só por parceria. Então, assim, o reconhecimento do seu trabalho bem feito, né? É isso aí, é o reconhecimento. Quer dizer, independente do que estão falando, podem falar, né? O reconhecimento é a sua expansão, né? E eu acho, assim, incrível essa questão de você fazer um xadrez divertido, pedagógico, explorando infinitas possibilidades, né? Isso para mim é sensacional. Você falou comigo no começo que você saiu de professora para jogadora, que você não era jogadora no início, que é um caminho um pouco diferente do normal, né? Exatamente. Conta pra gente sobre isso, como foi. Exatamente. A maioria de nós, né? De nós aqui, das pessoas que andam comigo, e pessoal da XP, é atleta e um atleta que virou jogador. Que virou professor. Eu sou uma professora por formação. E minha primeira graduação foi Direito, nem estava dando aula na época, depois que eu fazia as outras com relação à educação, mas até então era professora por formação e a XC caiu no meu colo. Eu jogava muito, muito, muito mal e caiu no meu colo. E eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber, por exemplo, que você fazer uma apresentação de blitz, para quem não sabe jogar, você não está agregando. E o pessoal que era atleta e virou jogador, virou professor, não entende como que não agrega, que é um negócio super divertido. Aí vem aquelas questões que a gente, que é professor, entende muito bem. É divertido para quem? Qual é o público que você está querendo ver? Cara, a galera não sabe. Então, assim, eu caí na contramão, vim trazendo muita coisa de pedagogia para cá. Hoje sou especialista, fiz neuropsicopedagogia, aplico muita coisa direcionada. Por exemplo, a XC hoje, ela está começando a trabalhar com turmas específicas. Por exemplo, a gente tem turmas só de empresários, a gente tem turmas só de advogados, a gente tem turmas assim, só com quem... A gente tem uma família que tem um idoso, tem um rapazinho que está laudando TDAH, porque tem, então, assim, o convívio familiar deles é uma coisa importante, então a linguagem é diferente. Por quê? Para a gente falar a língua que te serve e para o xadrez te servir. Quando a gente vai dar aula para o pessoal do direito, por exemplo, semana passada agora, eu fui ensinar, começaram agora, eu fui ensinar promoção. Aí eu falei, olha, aqui na 7ª é expectativa de direito. Quando chega na 8ª, é direito adquirido, troca peça. A linguagem é essa pro direito. Empresário, o que a gente fala? Cara, Selic tá 3,75. Você não vai fazer um empréstimo, entendeu? Adorei. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Maravilhosa. E quanto mais profissões ou aluno que tem neurodivergência, seja aluno autista, seja aluno qualquer neurodivergência, TDAH, TOD. TOD, então, TOD. É um desafio. TOD é bem importante, né? É um desafio, com certeza. Todos eles são desafios, né, Fernanda? E a gente vai... E a gente perceber que o xadrez atende a todos, né? Que sempre a gente fala, atende idosos, crianças, adultos, mas atende a todos mesmo, todo né? Mundo, não é todo mundo. Não tem aquele assim que você fala, poxa, esse aqui não vai dar. Esse aqui a gente não pode. Não. Tem benefício para todo mundo, mas é importante salientar que, independente se a pessoa está com esquecimento, se a pessoa já tem Alzheimer, se a criança está preguiçosa ou se a criança já tem uma hiperatividade que faz a criança ficar com a cabeça nas nuvens e aí
ficar um pouco fora de foco. Independente disso, o xadrez não é remédio. Atenção, pai. O xadrez não é remédio. O xadrez é uma terapia, faz parte de uma terapia. Coincidentemente, eu primeiro fiz pedagoga, eu tô lá dando aula, mas professor de xadrez não é terapeuta. Então, assim, o professor de xadrez, o xadrez, ele ajuda, ele não trata, ele não cura. Não sei se você tem isso no seu dia a dia, mas eu já vi várias vezes. Ah, mas meu filho com TDAH, vou botar no xadrez que vai melhorar. Cara, calma. É um amigo, é um anda do lado, sabe? Não é. Nossa, eu fiquei... Ele acrescenta, né? Ele acrescenta no tratamento. Eu fiquei 30 anos, 40 anos, bebendo, fumando, usando droga, dormindo mal. Tô com... A plasticidade do meu cérebro foi para os cuias. Sim. Aí agora eu vou entrar pro xadrez que eu vou ficar bem em 4 meses, 5 meses. Calma, meu amigo. É como qualquer esporte, né? Qualquer esporte, não é porque eu comecei a fazer uma caminhada que agora tudo no meu corpo tá funcionando bem, etc. Né? É um contínuo, né? Nem o futebol, nem o basquete, nem o xadrez. Ah, mas meu filho tá fazendo xadrez no Anjo. Seu filho faz xadrez 2 vezes na semana. Você quer jogar o quê? Que nem o Ian Telec, que jogava, agora nem tá tão criança assim, né? Mas, pô, é um monstro, faz 2 vezes na semana na escola, só e acabou. Às vezes joga em casa com o primo, sabe? Sim. Sua filha joga a manhã inteira, uma vez na semana. Você quer jogar igual uma lanchinha? Não vai. Não vai, assim. São crianças do Rio, né? Pra quem não conhece. Então, Ian Telec e a Lanchinha, eles estudam bastante desde muito criança e eles são destaques, assim, no Rio, no xadrez. Eu lembro eu vi a Lanchinha agora no Champ, meu Deus, cresceu e cresceu em todos os sentidos, né? Cresceu no xadrez, cresceu em tudo, achei lindo. Como eu me mudei do Rio, fazia tempo que eu não via, e ela também mudou, né, do Rio. Mas... eu acho que ela mudou. Acho que ela tá em Santa Catarina, se eu não me engano. Mas, assim, é uma figurinha, assim, que a gente lembra com carinho, né? Vendo ali desde pequenininha. Desde nenenzinha, desde novinha. Mas é isso que eu quero fazer, assim, cara, não vai. Assim como se eu começar a jogar futebol hoje, só no final de semana, eu não vou ter a panturrilha nem a coxa do Neymar. Não tem como. Xadrez é a mesma coisa, assim. Eu, para chegar no seu nível de campeão de várias, eu tenho que comer muito arroz com feijão. Então, e assim sucessivamente. Entendeu? Cada uma vai de um jeito. E o xadrez ele não é milagroso. É importante saber disso. O xadrez é uma ferramenta pedagógica, psicológica, de autocontrole, de autoconhecimento extraordinário. Quando tem aluno meu que começa a jogar, semana retrasada, um aluno meu jogando, ele não desenvolvia as peças. Eu falei assim, cara, larga de ser pão duro, tira esse escorpião do bolso, vai dar presente pra sua mulher. A menina que estava na frente dela, que era a mulher dele, ela virou e disse, ué, a gente contou alguma coisa? Porque é nítido. E ela ficou assim, e eles ficaram falando isso. Na outra semana ele veio, ele falou assim, vou tirar o escorpião do bolso. Ele falava isso sempre. E ela falou que a semana melhorou muito. Olha que maravilha, gente. Porque olha que coisa perfeita, né? Porque a gente começa agora a trabalhar o xadrez para a pessoa, não para o título. Tem que ser assim. Apesar da gente ter sido... vou começar a chorar. Apesar da gente ter sido campeão estadual em 2017 também, com um monte de título, teve isso também, 4. Para um clube desse tamanho, que foi, nossa, só choradeira. Apesar disso, o título é muito importante, mas o mais importante é a pessoa. Claro. Xadrez, não servir, não importa. O meu professor, ele fala muito isso, né? Eu tinha essa coisa de ir pro torneio e ficar, meu Deus, e agora? O que eu faço? Como que vai ser meu próximo adversário? Blá, 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 blá. Ele falou, agora é hora de você se divertir. Se diverte. Você tá indo pra ir pra se divertir, porque você gosta disso, né? E assim, esse é um conhecimento que eu repasso sempre para os meus alunos. Sempre que eles falam, eu tô aqui no torneio, etc, etc, eu falo, mas você tá se divertindo? O pai preocupado, ela vai ganhar, ela não vai ganhar. Ela vai se divertir? Ele vai se divertir? Porque se não estiver se divertindo, não anda, não ajuda, não acrescenta, não... Toma por obrigação, toma porque o pai quer que jogue. Hoje, assim, a gente atende muito pai que quer que o filho se desenvolva. Claro, a gente tem uma turma de sábado
sábado, terça e quinta noite, mas só de pico roxozinho de 8, 7, 9, a gente tem. Mas a gente também tem atendido muito gente que quer aprender a jogar xadrez para chamar um amigo no final de semana, tomar o uísque dele, ficar com o charuto na beira da piscina dele. Por que mais, entendeu? E essa galera existe. E essa galera que às vezes até garoto novo, que tá jogando alguma outra coisa, quer o xadrez para ter mais uma coisa que quer fazer. Não quer competir. Então, assim, a gente vai ficar batendo no, nossa, anotação de planilha, anotação de planilha. A gente, lógico que a gente ensina. Mas você tá entendendo, assim, não é o foco pra essa galera? Para muitas pessoas não vai ser, né? Você deixar a criança ir para um torneio e, por exemplo, ela não sabe anotar planilha e você não cobrar isso, às vezes é muito melhor do que você cobrar e ela nunca mais voltar, né? Sim. Porque é uma criança, ela tá começando a chegar no esporte, ela tá começando a entender o esporte. Não é para você ser totalmente rígido ali, né? E eu acho que às vezes as pessoas ficam tão focadas só no torneio, só no campeonato, só no título, né? Só no troféu. E o resto da galera toda que tá ali não conta. E aí a gente pensa, eu já usei esse exemplo várias vezes, vou usar de novo. Imagina uma maratona internacional do Rio, que de repente vai só três atletas competirem, né? Porque o resto não importa. O resto eu não tô nem aí. Só estamos pensando aqui em quem vai ganhar. Os 10 primeiros que tem chance de ganhar, a gente tá pensando neles e deixa o resto. Fica uma festa. Faz uma festa? Não faz. Não faz aquela multidão. Não faz nada, né? E assim, por que a pessoa que tá lá atrás, ela não tá sendo beneficiada? Ela tem todo um benefício de estar praticando esporte, né? Eu tinha um amigo, ele faleceu, ele frequentava muito minha casa e ele fazia maratonas. E é muito engraçado, ele chamava Tartaruga Ninja, que era o apelido dele. Por quê? Porque ele era muito devagar. E aí, eles chamavam ele de Tartaruga Ninja. Ele competia, minha mãe sempre competiu ciclismo, né? E aí tinha minha mãe e também tinha o meu pai, que além do ciclismo, ele fazia atletismo. E aí o Tartaruga Ninja, eles são super atletas. Eu fiquei pra trás nessa parte. O meu atletismo é só xadrez. Você tá falando de atletismo físico. Como se xadrez não cansasse muito físico, Nossa. mas isso é papo por uma outra ocasião. Isso. Aí esse moço, por que eu tô falando dele? Ele era diabético e ele competia. E ele fazia a maratona. E o que acontecia? A maratona era tipo a cidade inteira se mobilizava para colaborar para ele completar essa maratona. Então a minha irmã às vezes ia de bicicleta. Aí do nada ele falava assim: mas eu preciso de um McDonald's. Olha bem, o diabético. Eu preciso de um McDonald's. Alguém ia lá, buscava um McDonald's e levava para ele no meio da corrida. Era um evento dentro do outro evento. Era um evento dentro do outro. Meu tênis não tá dando certo aqui. Você pode me dar o seu? Aí a pessoa que tava acompanhando trocava de tênis com ele. E etc. E aí, acabou a maratona, tem 3 horas. Tem uma galera de umas 40, 50 pessoas esperando o Tartaruga Ninja chegar. Entendeu? E aí, aquilo era maravilhoso, e aquilo foi muito importante para a vida dele, aquilo tirou ele de muita coisa. Assim, ele faleceu muito cedo, mas eu tenho certeza que esses eventos colaboraram para que ele fosse mais longe, né? Vou dar um jeito de aplicar isso aqui, com certeza. Entendeu? E assim, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que pensar, olha, estou fazendo um torneio, mas eu estou ajudando 100 pessoas, não 3, né? Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado. E é importantíssimo em todos os tipos de xadrez, e agora a gente fala majoritariamente de xadrez online. E a gente que está em clube, a gente consegue passar isso melhor do que quem está jogando online diretamente, mas que fica aqui fica aí o questionamento. Gente, fair play no xadrez existe em qualquer modalidade, seja modalidade presencial, seja modalidade online, seja modalidade por correspondência. Ninguém mais faz correspondência por carta. Hoje a gente faz tudo pelo aplicativo, mas
para quem ainda quer, fair play existe sempre. Por que eu tô falando isso? Falo muito aqui, se alguém da XC fizer isso com qualquer um de vocês que estão ouvindo, pode me falar que eu vou reclamar. Gente, a pessoa vai tomar mate. A pessoa tá vendo, a pessoa deixa o tempo cair. E aí o outro fica... Seja aconteceu isso com você? Várias aí vezes. o outro fica Várias esperando. vezes. Por quê, E você né? não pode nem levantar para fazer um xixi, cara. É. Você não pode levantar para nada, para entender o iFood que chegou e você tá com fome. Você não pode levantar. Porque, milagrosamente, naquele minuto, o anjo da guarda, a pessoa avisa e a pessoa faz um movimento, qualquer coisa, às vezes você, enfim, acaba perdendo uma partida, alguma coisa. Cara... Precisa, né? Isso, eu não vou falar a palavra que é, mas isso é uma baita. Isso é uma baita. É. Cara, não precisa disso. Não. Várias outras coisas também, sabe? Nego que fica colocando culpa no outro que tá roubando, quando a pessoa tá capturando um passant. Gente, se você não sabe capturar um passant, não fala que o outro tá roubando. Pelo amor de Deus, sabe? Tenta entender, né? Antes de acusar, né? É uma coisa, assim, que eu acho que chegou junto com o xadrez online a partir do momento que ele entrou pro mundo de e-games, né? Sim. E aí as pessoas ligam muito com a questão do videogame, mas o xadrez é um mundo à parte, né? O xadrez, ele realmente é um mundo à parte. Tem algumas coisas que realmente se mudam do online para o presencial, mas a gente tenta, e eu acho que isso tem que ser resgatado, inclusive o torneio que eu vou fazer agora em maio, eu quero ter algumas ações voltadas para isso, a gente precisa resgatar. Sim. O que é a ética no xadrez, né? Como que é essa coisa de respeitar o seu adversário, né? Porque às vezes a gente tá ali e não tá respeitando o adversário. O pai tá tão ansioso para ajudar o filho, etc. E não percebe que ao ajudar o filho, tá atrapalhando outras pessoas, tá incomodando, tá desrespeitando, né? Então eu acho que isso tem que ser resgatado, assim. Você tem que pensar que não é só um jogo, nunca foi só um jogo. É um esporte, tem ética, tem respeito, tem que seguir as regras e etc. Não, pelo reconhecimento de legislação, já deixou de ser um jogo há muito tempo para ser um esporte. E nos reconhecimentos mais presentes agora, já virou matéria curricular e já virou ciência também. Então, assim, vai falar o quê de um monstro desse? É muita coisa. Aí cabe cada um ter o respeito que quer ter. Mas só que o respeito que você mostra que você tem é o respeito também que as pessoas nivelam você. E aí a pessoa vive como quiser, né? Assim, mas se tiver na XC, aqui o couro come, aqui eu acho ruim. Aqui não vai fazer, não. Você sabe, é engraçado falando isso, eu falo isso porque isso acontece mesmo. Assim, eu já deixei de filiar atleta, filiar, né, / federar, porque eu não gostei do comportamento. Eu não quero vestindo a camisa do meu time, do meu clube, eu não quero. Eu já deixei. Ah, mas ia pagar curso, ia fazer não sei o que. Cara, eu não quero. Não é o perfil, sabe? Eu sou muito assim também, Fernanda. Acho que por isso que a gente nem precisa muito a gente fazer uma prévia, né? Porque eu acho que os nossos pensamentos, eles são bem muito ajustados, né? É. Então, eu penso assim, eu não tô fazendo xadrez pro campeão. Eu não tô fazendo xadrez pro rico, né? Não é porque ele é rico que eu vou fazer xadrez pra ele. Não é isso, entendeu? É muito maior, eu quero contemplar muito mais gente. Eu tô muito mais preocupada com o coletivo do que com o individual. Então, se o individual é só individual e só tá pensando nele, tá bom. Aí, porque por mais mim, que o xadrez seja individual. Né? Exato. Por mais que seja individual. Eu acho bonito, assim, já falei uma vez. Tem alguns esportes que eles têm essa visão, né? Um deles é a escalada do meu esposo. Já falei aqui no podcast, quem é ouvinte frequente vai falar, nossa, ela tá falando isso. Mas eu gosto desse exemplo. Porque, assim, a escalada, ela pega essa questão de pensar no coletivo, mesmo sendo um esporte individual. Então, quando alguém tá na parede lá, tentando fazer a via, os outros todos estão incentivando. No início de tudo, que tem que fazer a leitura da via, entender como que você vai subir, como que é o jeito melhor de subir,
eles dividem a opinião. Entende? Eles falam assim, nossa, peraí, se a gente for por aqui é melhor, se a gente passar a mão pra lá é melhor, etc, etc. E depois eles têm o seu individual. Agora vamos ver o que eu consigo fazer. E os outros estão todos incentivando que ele consiga. Entende? Claro que, como em qualquer esporte, vai ter um ou outro que é sem noção. Mas o espírito do esporte é esse. Então, assim, eu acredito que o espírito do xadrez, ele deveria estar rondando esse, né? De não, eu quero... A gente pensando assim no xadrez feminino, por exemplo, é importante que as meninas, quando veem outras meninas competindo e que tá tendo aquela disputa pela melhor feminino, que elas não estejam torcendo para outra perder, porque isso não tá acrescentando nada para elas, né? Eu vou ser campeã ganhando uma partida, mas todas as outras eu tava torcendo contra. Então eu acho que isso pro ser humano, ele não tá agregando, né? Então a gente tem que pensar nisso, assim. Olha, seria muito melhor se eu estivesse competindo com alguém e tá tentando ganhar 4 pontos do que eu tá competindo para torcer para minha adversária errar. E nem é um jogo que eu tô jogando com ela, né? Então eu acho Sim. que a gente precisa tentar fazer essa história acontecer, né, Fernanda? E você, eu acredito que tá fazendo muito bem aí na XC. Tento embaixo de couro, é mentira, gente. Não passa ninguém aqui, não. Porque às vezes 2 reguadinhas, mentira, 2 reguadinhas. Só uma palmatóriazinha? Nada demais, nada demais. Engraçado, eu falo assim com minhas crianças, assim, eu quero ver quem vai ter a coragem de arriscar ganhar um copo d'água para poder responder isso. E ela fica me olhando assim, tipo, o que é um copo d'água? Aí, um minuto depois, diz, não, eu quero um copo d'água. Porque essa questão de você conseguir alguma coisa pelo seu esforço, não precisa ser cagando na cabeça de ninguém, é só você fazer, entendeu? E não precisa realmente torcer pro outro. E engraçado, a gente vai conversando, né? E a conversa é incrível. Ótimo. Isso que você falou reflete perfeitamente nos torneios de equipe. Porque nos torneios de equipe, como Interclubes aqui no Rio, tem Interclubes em São Paulo, tem vários lugares. Torneios escolares, tem muito torneio por equipe. Se você não consegue pensar na vitória, que é uma vitória, um mérito seu, ok, você tem que jogar para ganhar. Esse negócio de jogar para se divertir é importantíssimo, mas se diverte, de preferência ganha, né? Porque, eu quero me divertir, mas vou perder, cara, uma hora você vai deixar de se divertir. Então, assim, ou você estuda, ou você joga sem intenção de ganhar, mas aí essa questão é muito complicada, assim. Então vai por um caminho que você consiga se adequar bem. E no torneio de equipe, a sua vitória, às vezes, não é suficiente para a equipe ganhar. Então, assim, realmente você tem que torcer muito pelos outros e você tem que cuidar muito do seu coletivo. Assim como também, graças a Deus, a nossa derrota não quer dizer que a equipe vai perder. Então, isso é um negócio extraordinário, sabe? Por isso que o Interclubes é tanta gente. Porque e por isso também, infelizmente, Babi, que é o que a gente falou no começo, aqui no Rio, o classe A dá muita confusão. Eu não sei, esse último ano agora eu não pude, eu estava operada, eu ia no Interclubes, operei uma semana, não pude ir, mas classe A dá muita confusão. E é uma galera que, em tese, a meninada, né? Meninada não, os classe C, os classe B, e, nossa, não, né? Mas 2 e tanto, né? Para quem tem 1.000, 1.600, 1.600 nem tanto, né? Mas para quem tem 1.000, pô, já está no início da cadeia alimentar, entendeu? Sim. E a confusão acontece lá, então a gente pensa, mas será o Benedito? Mas será por quê? Sabe? Aí fica. É complicado. Aí vem eu e vem você, batendo na tecla de que, cara, seja gente boa no xadrez, você não precisa ser um bobo. Eu uso muito o exemplo de, meu Deus do céu, Limp. Sabe quem é Limp? É um doce. Limp é extraordinário. E Limp senta no tabuleiro, ele passa a régua. Ele é maravilhoso. Ele é um bom jogador. E ele é maravilhoso. Então, eu sempre quando alguém fala, mas não sei o que lá, mas o Magnus perdeu ou ganhou e não cumprimentou, e não sei o que. Cara, isso é exceção. O Magnus tem 1 milhão de vídeos perdendo cumprimentando. O Magnus, e eu nunca vi ele perder e não cumprimentar. Nunca vi. Mesmo que ele tenha um chilique, no fim ele cumprimenta, né? Ele dá chilique, mas cumprimenta.
O chilique é necessário? Não estou aqui para julgar. Quando a gente perde realmente, ainda mais na posição dele, é mais complicado. Mas eu falei, mas tem gente que tá lá em cima e é extraordinário. Aí eu falo, Manzi. Gente, o Manzi Sim. aqui do Rio é o antigo presidente, agora ele é Outro doce de pessoa. presidente de. Acho que é financeiro, salvo engano. Eu acho uma extraordinário. Então, assim, cara, não precisa ser abre aspas, um idiota, porque é bom no xadrez e para ser bom no xadrez não precisa ser idiota. Não é diretamente proporcional e não tem nada a ver isso. Principalmente com as meninas, os meninos que ficam achando que podem falar alguma coisa só porque as meninas inicialmente têm um pouco mais de dificuldade com exatas e mais facilidade com humanas, não quer dizer que todas são assim, não quer dizer que os cérebros são iguais, não quer dizer que todo mundo é assim, não quer dizer que isso não possa ser desenvolvido e elas engolirem vocês. Eu já vi muito, graças a Deus. Não torço para isso. Não torço para que uma pessoa engula a outra. Mas se engolir, eu vou bater papo. Vou bater. Adoro. Ai, Mas é isso aí. ótimo. O importante é se divertir, é fazer o que gosta, se divertir, não ficar doido, não ficar deprimido, porque o xadrez ele tem uma característica de você achar que você está ficando muito burro, né? Assim, você entendeu? Não sei se já aconteceu com você. Tem vezes que eu faço Não tático. acaba, né? O negócio nunca acaba. Você olha e fala assim, agora eu aprendi. Aí você chega lá e fala, ué, mas tem tudo isso aqui ainda. Exatamente. Tem vezes que eu faço tático e não acerto nada. Não vejo, não é que não acerto, eu não vejo nada. Não é nem não acertar, eu não consigo nem errar, porque eu não vejo nada, eu fico sentado, meu Deus. Aí põe no tabuleiro, né? Atenção, atenção dos navegantes, não sei como é que é a música. Se vocês não estiverem conseguindo ver o tático bem no aplicativo, se tiver em casa, põe no tabuleiro que facilita muito. Sim. Do 2D pro 3D, a expansão outra... é absurda. É. Põe no tabuleiro. Às vezes nem no tabuleiro, cara. É triste. É triste quando você põe no tabuleiro. Porque muitas vezes eu tenho essa coisa assim, montar as pecinhas no tabuleiro, preguiça, não quero. Sim, eu também. Aí eu fico no problema. Isso quando eu tô numa fase mais estudiosa, né? Vou dizer que tem uns 3 meses que eu não tô tão estudiosa assim. Muita tarefa e tal, não tá dando. Mas, aí quando eu ponho no tabuleiro, eu falo, por que eu não fiz isso antes? Se eu tivesse colocado no tabuleiro, tinha... Sim, facilita muito. E engraçado aí que a gente falou isso, e agora ó, a conversa é incrível, né? E vai embora. Engraçado, esses toques a gente só consegue na pele, a gente só consegue em clube, a gente só consegue em contato. Você jogando online, você não consegue. Por isso é que eu falo sempre para pai e para mãe, e você também deve falar, mas você vai treinar, treina online e joga online. Cara, não é a mesma coisa. Você jogando com a pessoa na sua frente, a pessoa tossindo na sua frente, a pessoa respirando na sua frente, a pessoa arrastando cadeira, a pessoa bocejando. Fazendo caretinhas, algumas mini caretas ali, microexpressões, né? Chama aquele moço, esqueci o nome dele. O metaforando. Pois é. Cheia das microexpressões, você fala, Senhor. Pois é. A pessoa tá com o peão na cesta, por exemplo. Se você tá perto de levar um mate-gaveta, a pessoa já pega a dama e já começa assim, ó, palpando a dama do seu lado. Cara, isso dá um negócio no coração, tá? Assim, não é a mesma coisa. Então, quando vocês puderem, chama o vizinho, chama o parente, vai jogar presencial, porque a diferença é muito grande. O ritmo do coração é diferente e as funções neurais são muito mais bem trabalhadas do que, e agora falando como neuropsico, muito mais bem trabalhadas do que o que você consegue fazer no computador ou no celular. Essas questões visuais, táteis, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, de você ficar levantando, às vezes, para conversar com alguém, para ficar indo, você consegue se movimentar muito mais, entendeu? Córtex frontal é outra parada. Então, assim... É muito mais esporte, assim, né? Muito mais completo. Muito. Não é... Lógico, entre jogar online e não jogar, joga online. Joga online. Se não tem a opção, né? Tem muita gente que não vai, né? Não consegue ir para torneio, etc. Sim. Consegue fazer isso online. E também é bom, né? Não é ruim, né? Não é porque não é o melhor, não vai ser... Você vai perder, né? Tem muita coisa que você aprende online mesmo. É igual, sei lá, é igual picanha sem gordura. Dizem que é melhor picanha sem gordura, mas se a picanha não tiver gordura, você não vai deixar de comer picanha porque não é, enfim, vocês entenderam.
Vocês entenderam, titia, vocês entenderam, titia. É, E aí é isso. E é isso. Eu vou pedir só aqui pra gente finalizar, pra você dizer um sonho seu para a XC, para a sua realização profissional e os próximos projetos. Sonho meu para a XC é que a XC seja autossustentável no sentido de tudo que ela mantém hoje. Hoje a gente tem uma estrutura que tem retroprojetor, tem caixa de som próprio, tem microfone, tem um monte de lâmpada, ar-condicionado. Isso tudo custa muito dinheiro e a gente trabalha muito para manter. Eu, Grayson, Vitor e Bueno, Piolho, diretamente, a gente trabalha com uns mouros. Então, que as coisas fossem menos difíceis, entendeu? Satisfação profissional fosse que as coisas fossem menos difíceis na XC, para poder a gente continuar mantendo isso, que a gente abrir para cada vez mais gente, já que a maioria das coisas que a gente faz é de graça. Ah, querido. E o que você pensa de projeto futuro, assim, para você tem torneios, o que você tem pensado? Uma Chessland 2, olha, me chama que eu quero ir. Ah, isso é uma coisa que ficou aqui no meu coração, porque eu morava em Macaé na época, né? E eu queria ir, eu não sei o motivo, não sei se eu tava dando aula, não sei, mas alguma coisa me fazia que eu não podia ir. Se eu soubesse que tudo aconteceria depois, eu tinha ido. Eu falo isso também hoje. Chessland 2 ia acontecer no ano da pandemia, mas aí brecou, a gente já tava com tudo para fazer. Tem projeto de fazer, mas como eu falei, mas é um projeto, mas é um evento extremamente caro, assim. É mais caro que fazer um feed, logicamente. Vocês estão ouvindo? Assim, tem que correr atrás, e aí quem corre atrás geralmente sou eu, e aí preciso de tempo, eu dou aula em escola, eu dou aula essas coisas. Tem esses meus alunos, como eu falei, mais focados para falar a linguagem deles, para saber, eu tenho que... Os meninos também me ajudam muito, mas geralmente essa questão de patrocínio eu corro atrás também. Então tem chance. O shopping quer que a gente faça de novo, porque, lógico, né? Foi um monstro. Quer que a gente faça de novo, mas não tem prazo. Esse ano, agora, mês que vem, 10 e 11, ou 15 e 16, eu posso confirmar depois. A gente tá para fazer um clássico aqui no shopping, mas só que tava com tudo certo, mas o lugar tá um pouquinho precisando de reforma. E eu não confirmei ainda não, mas tudo isso a gente vai confirmar. Tem os regionais, que não é a XC que está fazendo, mas eu indiquei os meninos e eu estou ajudando com tudo que for necessário. Tem os regionais de Macaé e de Miracema, que vão acontecer agora em junho e julho, então para a galera ficar daqui ficar de olho, fora os outros regionais também, né? Os meninos, nossa, assim, quando eu indiquei eles, eu sabia que eles iam brilhar, eles estão brilhando muito. Aqui, ó. E tem em breve, muito em breve, assim que o Instagram terminar de atualizar e parar de me bloquear quando eu entrar, vai ter muita novidade, se eu conseguir, no Instagram da Fecherd, muita coisa boa aí pra gente fazer. Que legal. E, assim, o Instagram da XC também é maravilhoso, né? Tem coisas muito divertidas. Karina saiu, deixou a Fecherd na minha mão, eu falei, Karina, como é que eu vou substituir você? Karina, assim, sensacional. Karina, eu falei, Karina, tava em todo lugar, né? Ela você no céu presente. Não tem, eu falei assim, Karina, pelo amor de Deus, a Fernanda, relaxa e tal, não aí conversou comigo. Eu falei, meu amor, é muito peso vir depois de você. É muito peso. Mas ela falou, qualquer coisa você me fala, eu falei, então tá bom, então se eu vou poder chorar no seu ombro, então a gente vai embora. Juntas, não é isso? Exatamente. Juntas sempre. Eu fiquei aqui pensando enquanto você estava falando, não vou resistir a fazer a pergunta. Uma dica para um pai que está trazendo o filho agora para o xadrez. Dá um tempo dele se adaptar. Não cobra que vá ter resultado imediatamente a mesma coisa. Nosso cérebro, ele tem essa plasticidade, né? O que é plasticidade? Essa elasticidade de conseguir se adequar a novas informações e, às vezes, em até acidentes, ele consegue essa plasticidade também dar conta de danos menores do que os danos que teriam pelo acidente. Então, tudo isso demanda tempo. Cada criança tem o seu tempo, então dá o tempo dele. Ele pode se tornar excelente aos 4 anos como Capablanca, mas ele também pode demorar 5 meses para poder ele começar a engatar e a começar a sossegar, a ter foco, entendeu? Assim, mas não deixa de fazer, porque ao contrário do que todo mundo acha,
xadrez não é um esporte igual a futebol, igual a basquete, que você. O futebol, enquanto está treinando, você tá lá musculoso, bacaninho e tal. Você parou, você começa a churriar. Musculação é a mesma coisa. O xadrez não. O xadrez, o lugar onde você começa a treinar o raciocínio lógico, em tese você não deixa de raciocinar lógico nunca. Então, assim, uma vez mudado, claro, essa plasticidade existe, mas uma vez mudado, se você tiver pequenas doses diárias, isso vai manter. Então, assim, pai, ponha o seu filho no xadrez, é um presente que você vai dar para a vida dele. Ele vai dirigir melhor quando ele tiver que dirigir, ele vai fazer uma prova de vestibular mais rápido, ele vai interpretar textos. Gente, xadrez é pura interpretação. Para com esse negócio de falar, xadrez é só exato. Pelo amor de Deus, gente, não é, nunca foi. Interpretação de texto é absurda o que faz, entendeu? Assim, e essa pegada nova que a gente está fazendo, eu mostro muito isso, entendeu? A criança tá mal criada. O xadrez não vai ser milagroso, mas ajuda muito. Porque a criança vai conseguir, vai entender causa e consequência. Capturou mal, vai perder uma peça, vai entregar, vai perder a dama. Sim. Então, assim, pais estão colocando filhos no xadrez agora, não deixem de colocar e não deixem de sustentar no sentido de manter, não de sustentar financeiramente, mas de sustentar o hábito. Compre um tabuleiro para ele. Não compra aquele tabuleirinho pequenininho, não, assim, que dificulta o cálculo. Não faz isso, não. Eu sei que aquele custa R$10, mas às vezes um maiorzinho, sabe? Compra um maiorzinho para poder facilitar. Compra para facilitar o cálculo, sabe? As pecinhas são muito parecidas do pequenininho. Compra um maiorzinho. Vale muito a pena. E quem sabe amanhã ele vai ser sua aposentadoria, já pensou? Ótimo. Muito obrigada, Fernanda. A gente poderia falar por horas ainda, né? Por horas. E tem assunto, hein? A gente fica falando. Tem assunto. Uma hora a gente vai falar. Eu acho que eu quero que a gente converse só sobre neuroplasticidade, que eu acho esse assunto maravilhoso. Vai ser incrível, vou amar. Inclusive, um dos meus alunos na escola, que eu falei que você que trabalha de manhã, ele tem hidrocefalia. Então, assim, é um desafio. E eu tenho vários exemplos para dar exatamente porque ele tem hidrocefalia. Ah, ótimo. Vamos conversar sobre isso. Fica daqui a pouco, a gente volta para poder falar mais. E não tira o meu convite de ir para Brasília, não, porque eu quero ir agora. Ah, vai vir. Com certeza. Tá super convidada. A gente Foi um prazer. Eu quero muito fazer muitas coisas aqui nesse sentido e eu acho que você vai acrescentar muito. Seria lindo a parceria. E eu vou pra aí também, qualquer hora. Por favor. Então tá. Convidadíssima, tá bom? Obrigada, Fernanda. Nada, meu amor. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.